Salve Maria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Hoje iniciamos mais uma caminhada para uma formação e preparação de uma nova turma para a consagração, que se realizará no dia 8 de setembro de 2018, festa da Natividade de Nossa Senhora. Então hoje, nesse primeiro vídeo introdutório, nós vamos explicar o que é a consagração, né? Por que se consagrar, como se consagrar e como será a nossa caminhada de 2 meses aí até a data da consagração, né? Então, em primeiro lugar, o que é a consagração? A consagração pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort é uma devoção muito antiga que remonta aos primeiros séculos da Igreja, né? E nesse método proposto por São Luís, no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís vai nos apresentar uma forma própria que ele chegou, né, depois de muita inspiração, uma forma própria de como nos consagrarmos a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, a base de toda a nossa formação, da nossa preparação, é o Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem, que é esse livrinho escrito por ele. Existem de várias editoras, a gente até já falou aí no grupo do WhatsApp. Nós vamos utilizar a versão da Vozes, da editora Vozes, mas existem outras versões, Arca de Maria, Canção Nova, existe o da editora Lutador. A gente só está pedindo para que vocês evitem a versão da editora Paulus, ok? Mas, se possível, vamos adquirir a da editora Vozes, que é uma das melhores traduções e é com a tradução mais fácil de se assimilar. Então, nesse tratado, São Luís vai nos propor um caminho de santidade. É isso que é a consagração. É um caminho de santidade no qual nós passamos a ter uma experiência e uma união com Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, a consagração em si é esta proposta de santificação, porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós, né? Jesus vai nos dizer: sede santos como meu Pai do céu é santo. Então, a santidade é a primeira vocação a que todos os seres humanos são chamados diante de Deus. Então, através desse livrinho, desta leitura, São Luís vai nos apresentar algumas realidades acerca da pessoa de Nossa Senhora no plano da salvação de Deus e porque através dela nós chegamos mais facilmente a esta união da alma com Jesus, né? E ao maior crescimento na graça de Deus. Então é isto que é a consagração, uma devoção a Jesus, porque Jesus é o fim último da consagração, mas pelas mãos de Maria Santíssima, sua Santa Mãe. E por que se consagrar? A consagração é esse método que São Luís propõe, que é um caminho mais fácil, mais rápido e mais doce de se chegar a Jesus e de alcançar o crescimento na graça santificante, né? Nós sabemos que nós nos santificamos somente pela graça de Deus. E é pela consagração que a gente compreende o quão necessitados nós somos desta graça santificante, né? E aí vocês podem então se perguntar, qual a diferença desta consagração para outras consagrações já existentes de Nossa Senhora e as quais não há necessidade de se fazer uma preparação, né? Então, assim, muitas pessoas, às vezes, quando a gente convida para se consagrar, a pessoa fala assim: mas eu já sou consagrado a Nossa Senhora. Mas esta consagração pelo método de São Luís, ela é uma consagração diferente porque ela é uma entrega total, né? A diferença desta consagração para as outras que existem é porque na consagração proposta por São Luís, nós nos entregamos totalmente à pessoa de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, o fundamento principal é esse. O que significa se entregar totalmente nas mãos de Jesus? É a gente entregar para Jesus tudo aquilo que somos,
Então, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa inteligência, os nossos sentidos, né? Então, todo o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma e também tudo aquilo que nós possuímos na ordem material e na ordem da graça. Então, isso inclui a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso estudo, as nossas posses, né? Então, tudo aquilo de material, a nossa riqueza, o nosso dinheiro, na ordem material e também na ordem da graça, que são os nossos méritos, as nossas satisfações e as nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Então a gente se coloca inteiramente nas mãos de Jesus como um escravo de amor, que é o termo que São Luís vai usar e vai nos explicar ao longo do tratado, né? A escravidão de amor. É este convite que ele nos faz. Assim como Nossa Senhora na Anunciação, ao receber o convite de Deus pela voz do anjo Gabriel, ela se fez escrava de Deus por amor, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui na consagração, através do método de São Luís, nós também nos fazemos escravos de amor de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, né? Mas é uma escravidão positiva, porque às vezes quando a gente usa o termo escravo, a gente pensa sempre no lado pejorativo, né? A gente sempre lembra da escravidão dos negros, por exemplo, aqui no Brasil. Mas quando a gente fala escravidão de amor, é porque a gente, de livre e espontânea vontade, né? Nós que somos dotados do livre-arbítrio, a gente faz aquilo que a gente quer e a gente responde por aquilo que a gente faz. Nós temos o livre-arbítrio. Então, é um ato de livre e espontânea vontade no qual a gente se entrega inteiramente a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, é isso que é a consagração. Esta devoção, um caminho de santidade que a gente faz para se entregar como escravo de amor a Jesus pelas mãos e pela escola de Nossa Senhora. E aí a gente tem uma questão que é muito importante, né? Quando a gente fala caminho de santificação, é preciso que a gente compreenda que então a consagração é também uma batalha espiritual, né? Esse livrinho foi escrito em 1712 e São Luís, quando escreveu esse livrinho, ele já deixa citado no tratado que o livro seria... Os demônios tentariam destruir o livro, porque sabiam que esta fórmula e este método alcançaria muitas almas para Deus. Então, que os demônios tentariam destruir o livro. Ele via os demônios como que cachorros ferozes estraçalhando o livro. E o livro fica escondido por 130 anos. Só em 1842, os manuscritos são encontrados por um discípulo monfortino, né? Porque São Luís funda a Ordem dos Monfortinos, e é então que o livro é publicado, 130 anos depois da sua escrita. Então a gente vê como é uma batalha espiritual, porque a partir do momento que a gente toma consciência da necessidade de nos santificarmos, a gente trava uma batalha com os espíritos malignos, com o demônio, porque eles são contrários à nossa salvação. E a vontade de Deus é esta, que nós nos santifiquemos. Então, a consagração é este ato, esta entrega que precisa ser feita com muita consciência, porque é uma aliança que a gente faz com Deus e com Nossa Senhora, numa entrega de amor, nesse desejo sincero de nos santificarmos, de nos reconhecermos imagem e semelhança de Deus e de querer que a nossa vida realmente honre a esse Deus tão grande, a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão lindo que nos criou a sua imagem e semelhança. E aí, então, o que é necessário para que a gente possa se consagrar? Então, a gente tem alguns critérios que São Luís nos apresenta no tratado que são necessários para que a gente faça a consagração total e esta consagração seja válida. Então, quais são esses critérios? O primeiro deles é o primeiro mesmo, né? A consagração precisa ser feita de livre e espontânea vontade, ela é um ato livre. Não pode haver nenhum tipo de coesão, nenhum tipo de imposição, obrigação.
né? A gente precisa fazer, os consagrados têm que ter esse desejo de livre e espontânea vontade, até porque você se entrega inteiramente para Jesus. Então outra pessoa não pode tomar esta decisão por você. É você que tem que saber se você quer ser inteiramente de Deus ou não. Então é um ato livre, essa é a primeira condição. Você precisa querer se consagrar de livre e espontânea vontade. A segunda condição para que a gente possa se consagrar é, obviamente, fazer a leitura do tratado. Não é possível se consagrar sem ler o livro integralmente. O livro ele é composto de 8 capítulos e um apêndice, né? E os exercícios espirituais ficam neste apêndice. Então, é preciso ler o tratado integralmente. Após a leitura do tratado, São Luís nos convida a 30 dias preparatórios para a consagração. Porque como é uma entrega total e nós vivemos numa dinâmica do mundo, a gente precisa fazer alguns desapegos para que a nossa entrega seja verdadeiramente efetiva nas mãos de Jesus. Então, ele nos propõe 30 dias preparatórios para a consagração, nos quais a gente faz exercícios espirituais. Então, esses 30 dias são divididos em 4 blocos de orações, sendo 12 dias preliminares para desapego do mundo, do espírito do mundo, e depois 3 semanas, sendo a primeira semana empregada para o conhecimento de si mesmo, a segunda semana empregada para o conhecimento da Santíssima Virgem e a terceira semana empregada para o conhecimento de Jesus Cristo. Após os 30 dias de exercícios espirituais, então chega-se ao dia da consagração, onde é necessário fazer a confissão individual, participar da Santa Missa, receber a Eucaristia e recitar a fórmula de consagração que está contida aqui no tratado, que é o ato próprio da consagração. Então, esses são os critérios para que a gente possa se consagrar, né? Ser um ato livre, ler o tratado, fazer os 30 dias dos exercícios espirituais, confessar individualmente, participar da celebração eucarística no dia da consagração recebendo a Eucaristia e recitar publicamente a fórmula de consagração. E aí, para que a gente possa fazer toda esta caminhada, a gente precisa aí desse tempo de preparação. Então, a gente tem 2 meses para fazer a preparação e realizar a consagração. Nesta caminhada que estamos iniciando hoje, dia 8 de julho, a gente vai começar, teremos o primeiro bloco, onde a gente fará a leitura e a meditação do tratado. Então, nós teremos 10 encontros, um capítulo por encontro, que a gente fará a leitura e a meditação de cada capítulo, e depois, a partir do dia 9 de agosto, a gente inicia, então, até o dia 7 de setembro, os 30 dias dos exercícios espirituais para realizarmos a nossa consagração no dia 8 de setembro de 2018. E aí vocês vão me perguntar, algumas pessoas até já me perguntaram no grupo, haverá uma consagração em conjunto? Nosso grupo é online, né? Nós estamos no WhatsApp, no Facebook e aqui no YouTube. Então, nós somos de vários lugares do Brasil, nós somos hoje quase 200 pessoas no grupo, então a gente não consegue fazer uma celebração em conjunto. Mas nós faremos uma celebração aqui em Belo Horizonte, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no dia 8 de setembro. Quem já quiser se programar e for de outra cidade para vir fazer a consagração em conjunto conosco, será uma honra receber vocês aqui em Belo Horizonte. Então, para os de Belo Horizonte, a gente terá uma missa em conjunto aqui no dia 8. As pessoas que são de outros estados, se não conseguirem vir, terão que agendar, já se programar para no dia 8 de setembro ir a alguma igreja, né, fazer a confissão, participar da missa e receber a Eucaristia para nesse dia recitar a fórmula. Mas isso mais para frente a gente vai falar com vocês direitinho, ok? Então hoje nesse vídeo introdutório, o principal é explicar o que é a consagração, né, qual que é o fundamento principal, por que a gente deve se consagrar e quais são os critérios da consagração. E o cronograma, como funcionaria, né, e como vai funcionar a nossa caminhada.
né? Então, assim, a gente terá 2 meses até a data da consagração, sendo que um mês é para a leitura do tratado e a sua meditação, e o outro mês para os exercícios espirituais e a consagração efetivamente. As nossas aulas entrarão às terças e quintas-feiras. Então, a gente toda terça e toda quinta vai divulgar um capítulo no grupo do WhatsApp, do Facebook, e o link vai estar disponível aqui no YouTube. Então, vocês vão administrar a leitura dentro do horário e da disponibilidade de cada um. Lembrando que a gente precisa ler entre uma aula e outra pelo menos um capítulo. Então, hoje, dia 8, até terça-feira que vem, dia 10, vocês precisam ter lido pelo menos a introdução e o capítulo 1º, porque no dia 10 nós já vamos publicar o vídeo com o 1º capítulo. Quando for no dia 12, nós já publicaremos o 2º capítulo. Então, vocês têm esse tempo entre uma aula e a outra para ler apenas um capítulo. Então, assim, é uma caminhada tranquila, né? Nós estaremos aqui à disposição de vocês, o que vocês precisarem, podem contar conosco. E vamos fazer esta caminhada juntos, porque mesmo nós que já somos consagrados, a gente a cada consagração refaz esta caminhada e renova a nossa consagração. Outro critério que é importante a gente já destacar é que a consagração ela é perpétua. Depois que a gente se consagra, não tem como voltar atrás. É uma entrega total, sem arrependimento, porque a gente se entrega para a pessoa mais importante do universo, que é Jesus Cristo, pelas mãos doces e santas da sua Santa Mãe. Então, a gente nem se arrepende dessa entrega, muito pelo contrário, né? Vocês vão ter oportunidade de vivenciar que a consagração ela é um divisor de águas na vida espiritual de qualquer pessoa que se abre para fazer esta caminhada com o coração repleto da graça de Deus. Porque a consagração ela é uma graça que Deus dá a todos aqueles que Ele quer salvar. Então, se você foi convidado, se você chegou até o nosso grupo de qualquer maneira, sinta-se agraciado por Deus, porque Deus te escolheu para, pelas mãos da mãe dele, de Nossa Senhora, você ter uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual de graça santificante e que você tenha uma união muito maior com ele, né? A exemplo de Nossa Senhora, que tudo viveu e que tudo fez para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós iniciaremos hoje com a graça de Deus, né, com as bênçãos aí da Trindade Santa e a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, né, para que juntos possamos alcançar essa graça santificante para as nossas vidas e para as nossas famílias, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem nos contactar. Nós somos um grupo de várias pessoas, né? Meu nome é Raquel, eu até esqueci de me apresentar no começo do vídeo, me perdoem. Eu sou aqui de Belo Horizonte, nós somos do Consagra-te Brasil. Eu me consagrei no ano de 2012, na festa de Nossa Senhora de Lourdes, e esta já é a 4ª turma que a gente realiza de consagração. Então, que a gente possa juntos fazer esta caminhada em direção ao céu, que é a nossa pátria celeste, que com os braços aí, dando braços dados à Nossa Senhora, ela nos leve para o coração amadíssimo do seu Filho Jesus e a gente possa alcançar essa meta que é chegar até o céu. Amém? Então, nós vamos agradecer a Deus e a Nossa Senhora por este início de caminhada, rezando uma salve à Rainha. Vocês adquiram o tratado, nós já disponibilizamos a versão em PDF, mas é importante que vocês tenham a versão física impressa para vocês irem marcando as partes que vocês mais se sentirem tocados, vocês às vezes fazerem uma anotação. É muito importante ter o livro físico, tá? Mas para aqueles que ainda não conseguiram, a gente já disponibilizou a versão em PDF. Mas adquiram o quanto antes para que possamos juntos iniciar esta caminhada. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora, salve Maria. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Um grande abraço e até terça-feira.